Oi, pessoal, bom dia. Bom, primeiro, obrigado a todo mundo. A gente está com a sala cheia aqui. Deve ter mais de 100 pessoas, tinha 80 lugares e eu estou vendo mais um monte de gente em pé lá atrás. Na conexão já tem mais de 220 pessoas também, 220 conexões. Então, bastante gente vendo a gente aqui hoje. E a gente está muito feliz, especialmente porque depois de 3 anos de Semana da Diversidade, agora mês da Diversidade, essa é a primeira vez que a gente consegue fazer um evento fora de São Paulo. Então, essa é a ideia mesmo, que cada vez mais a gente esteja mais próximos e mais presentes nas plantas de todo o Brasil, e vem novidades por aí. O tema que a gente vai falar hoje, eu sempre gosto de lembrar que esses eventos de diversidade e inclusão, e especialmente os do Pride também, são momentos seguros para a gente fazer pergunta, não tem certo nem errado, para a gente pensar fora da caixa, para a gente tentar elaborar a vida de uma outra forma que talvez a gente não tenha elaborado antes. Então, hoje vai funcionar da mesma forma. E a gente vai tentar hoje um formato novo também. Então, a gente tem 4 cadeiras aqui na frente, mas vão ter 3 pessoas, a Lorelai, que vai estar mediando, o Fernando e a Ana, que vão vir aqui daqui a pouquinho, e vai ter uma cadeira vazia. Então, nessa cadeira, quem estiver se sentindo disposto pode vir, sentar, fazer um comentário, contar uma história pessoal e depois sair e dar lugar para outra pessoa. Então, a gente quer que seja um bate-papo bem interativo, porque esse é um tema que toca a vida de todo mundo. Imagino que quase todo mundo aqui tem algum amigo, amiga, parente ou colega de trabalho que seja LGBT, e é bem possível que cada um de vocês tenha passado por uma experiência dessa, de dar apoio para alguém ou de participar da saída de armário de alguém. Então, se vocês tiverem alguma coisa para contar, para comentar, ou mesmo para perguntar, fiquem à vontade para vir aqui na frente. Antes da gente começar, eu queria passar o microfone para a Simone, para contar um pouquinho do que já aconteceu nesse mês da diversidade desse ano. Obrigada, William. Bom dia. Se eu conseguir passar. Prazer estar aqui em Campinas, né, num lugar diferente, uma experiência nova o pessoal que está em São Paulo também assistindo na sala de reunião lá, sabendo como né, nas localidades que assistem aos eventos que a gente faz. Então, prazer estar aqui com vocês. Como o William falou, é a 3ª edição, né, do mês da diversidade. Antes era a semana, esse ano a gente evoluiu para o mês da diversidade. E o tema que o Comitê de Diversidade escolheu é equilibrar para prosperar. Então, todos os eventos a gente está tentando trazer uma outra perspectiva, o outro lado da balança, né, para a gente se colocar sempre, continuando a se colocar no lugar do outro. Nesses eventos, acho que reforçando um pouco do que o William falou, é um momento especial, né, porque a gente quer realmente que todo mundo se sinta à vontade para falar de temas que, às vezes, no dia a dia, a gente não está tão disposto ou tão encorajado para falar. É um momento seguro. E a gente, na Cargill, considera que a segurança emocional é tão importante quanto a segurança física, né? A Cargill tem falado muito, tanto nos escritórios, nas plantas, a gente está sempre reforçando a importância da segurança física, o quão importante é a gente estar consciente, estar atento no que está acontecendo na nossa segurança física, mas a emocional também é importante, né? Para a gente ser produtivo, trabalhar, produzir junto com seus colegas, é importante que a gente se sinta à vontade e feliz de ser a gente mesmo. Então, esse é o ambiente que a gente quer, um ambiente mais inclusivo, onde a segurança emocional é muito importante. E o mês da diversidade vem justamente para isso, né? Para a gente ter esses momentos de reflexão, parar, pensar, aprender um pouco mais, aprender sobre outras experiências de vidas, histórias de vidas que são sempre muito emocionantes, né? Inclusão e diversidade na Cargill, então a gente tem a questão dos nossos princípios éticos, dos nossos valores muito forte, que direciona todo o trabalho de diversidade que a gente faz aqui. Reforçando, a gente tem a política antidiscriminação e, desde o ano passado, a política antiassédio, que também a gente quer que as pessoas se sintam muito seguras no ambiente de trabalho, e as redes que são fundamentais nesse processo, né? O MOB, o Pride e a Afro-Cargill, que conta aí com vários funcionários engajados com seus respectivos temas e ajudando a organização a prosperar em relação ao tema de diversidade e inclusão. Falando um pouco sobre o que saiu, acho que todo mundo viu o que saiu na revista Exame, né? Eu queria contar rapidamente como foi esse processo. Essa aqui é a revista Exame, onde saiu o Guia da Diversidade, né? E a Cargill apareceu nesse guia com bastante destaque. No ano passado, a gente preencheu esse guia, que foi feito pelo Instituto Ethos, um guia bem extenso, com várias perguntas, vários temas relacionados à diversidade. E agora, na revista, saiu então um resumo. E as empresas que se destacaram, foram mais de 100 empresas que participaram do guia. As empresas que se destacaram tiveram matéria, né, na revista, e o nosso time saiu com essa foto linda lá do escritório de São Paulo.
Paulo, uma foto muito bacana que está na revista, a gente faz questão de compartilhar, né, com todo mundo. Então, a gente teve bastante destaque, tanto no evento, né, no Fórum de Diversidade, que foi a entrega dos reconhecimentos, e a gente ganhou, então, esse reconhecimento de ser a empresa mais inclusiva e diversa do agronegócio, com esse destaque do nosso setor, né? Isso é um resultado do trabalho aí de praticamente uns 3 anos, né, que o Comitê de Diversidade vem atuando muito forte com as redes em toda a nossa organização. No mês da diversidade, a gente tem uma agenda, né, cheia. Semana passada, a gente teve o evento do MOB, com Papo de Homem, que foi bem bacana, com mais de 1000 participações, foi bem interessante. Hoje, a gente está aqui no evento do Pride. Semana que vem continua, dia 26, com o evento da Afrocargill. E a gente termina em grande estilo aí, com o Voz Cargill discutindo diversidade e inclusão no agronegócio com convidados externos. Aqui um pouquinho algumas fotos, né, do evento da semana passada. Como eu comentei, foram mais de 1000 participações, tanto em São Paulo quanto nas conexões Brasil afora. A gente trouxe aqui algumas fotos, né, das localidades. A gente teve uma presença ativa da liderança e nas localidades várias salas cheias, Campinas inclusive. Está meio ruim de ver aqui na sala, mas acho que o pessoal da transmissão deve estar melhor. Algumas outras localidades no Centro-Oeste, no Sul também. Todas as nossas fábricas estão fazendo diversas atividades, não só assistindo, né, os eventos, mas também várias atividades nas localidades, nas fábricas mesmo, nos armazéns. E o pessoal que conectou também, que não conseguiu, ou está em outra localidade, também pode conectar individualmente. A gente pede, né, fotos, principalmente nas localidades, que se empolgam e fazem coisas muito bacanas, com decoração e atividades diferentes. Aqui também, vamos tirar foto aqui depois também e compartilhar. E nós estamos usando o Yammer, que chama Mês da Diversidade, também para compartilhar tudo o que está acontecendo na nossa organização Brasil afora. Além disso, em todos os eventos, todas as palestras, inclusive na de hoje, depois respondam, né, o questionário com a participação, o que vocês acharam do evento, e todo mundo que responder vai concorrer a essa camiseta que os integrantes aí do Comitê de Diversidade, sponsors, né, e organizadores estão utilizando. Então, acho que é isso de introdução. Passo para você. Volto para você. Obrigado, Simone. A gente quer aproveitar para apresentar formalmente para todo mundo o novo sponsor do Pride. Aqui todo mundo já conhece, é o Celso, e que passa a integrar o nosso time agora. Então, formalmente, bem-vindo, Celso, como sponsor do Pride desde novembro, mas esse é o primeiro evento que você participa. E aí a gente queria ouvir de você também um pouco do seu papel no Pride e o que a gente vai fazer daqui para frente juntos. Bem-vindo. Obrigado, William. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito satisfeito, em nome dos colegas aqui da Cargill, aqui da CAN, da Nutrição Animal, em receber esse evento aqui na nossa casa. É muito bom. E eu me faço porta-voz de todos os colegas aqui. Desde que eu fui convidado pela Simone para ser o sponsor do Pride, eu resolvi entrar de cabeça e tenho tido a colaboração do William, porque realmente eu acredito que a gente precisa, enquanto sociedade, trabalhar melhor a questão do respeito a todas as pessoas. A opção, a orientação sexual de cada um sempre é um desafio, no que diz respeito que de uma maneira geral, a sociedade ainda tem um tabu muito grande e as pessoas que têm uma orientação diferente, que não é considerada usual, se sentem de uma maneira desconfortável para expressar como que ela é por si só, né? O que nós buscamos com o Pride é que todos os aliados, e convido a todos aqui para que não são aliados, que ainda entrem conosco nessa batalha, para que a gente fique disponível e preparado a dar suporte para os colegas ou para qualquer pessoa que tenha a intenção de simplesmente se manifestar como ela realmente é e deseja. É isso que a gente busca. Então, através do treinamento dos aliados, a gente ajuda a preparar para que todos nós consigamos ser um apoio para os colegas que eventualmente desejem ficar de uma maneira livre, exato. Então, essa é a nossa missão, eu acredito nela de coração, procuro dar condição aqui na empresa para que a gente discuta isso, e por isso que eu convoco todos, estimulo a todos para estarem conosco. Hoje, né, William? Já está aqui.
Nós já somos quase 1.000 colegas que já estão como aliados do Pride e gostaríamos muito que tivéssemos mais pessoas conosco. Enfim, no final do dia, pessoal, trata-se de uma questão de respeito. E é isso que a gente quer, um ambiente dentro dessa empresa que seja de respeito e que a gente tenha condição de ajudar o nosso colega dando o suporte que ele precisa, no caso dele estar tendo alguma dificuldade de sair do armário ou de uma autoafirmação perante a comunidade interna, enfim. Então, estou muito feliz e, de novo, agradeço ao William, ao suporte que você tem dado e vocês contem conosco, com todo o nosso time. Nós vamos sempre buscar carregar essa bandeira junto com vocês. Obrigado, William. Obrigado, Celso. Esse apoio da liderança é fundamental e o apoio que a gente tem tanto do Comitê da Diversidade, do RH e da liderança executiva, aqui representada pelo Celso, são fundamentais para que a gente continue avançando nesse tema. Então, muito obrigado. E aí, sem mais delongas, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria convidar para vir aqui para frente os nossos convidados que vão estar aqui ajudando hoje a gente a aprender um pouco mais sobre a saída do armário. Então, sejam bem-vindos Lorelai, o Fernando e a Ana Pontes. Bem-vindo. Então, Lorelai, o palco é seu. Oh, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que se dispôs a receber a gente. Estou muito feliz de estar aqui na Cargill, de verdade. Já está tirando foto, amiga. Não estou pronta ainda. Mas, calma, deixa me acostumar. Eu queria dizer que é um prazer muito grande, principalmente porque depois que eu recebi o convite da Cargill, que faz o quê? 1 mês e meio, 2 meses, não sei. Eu acabei comprando uma revista Exame. Não sei se vocês viram que a Exame lançou um guia de empresas que apoiam a diversidade. E qual foi a minha surpresa quando eu vi que a Cargill é a única empresa dentro desse setor que apoia a diversidade. Voltamos em 3, 2, 1. A louca. Tá bom de ouvir, gente? Tá agradável? E como eu estava dizendo, estou muito feliz por estar aqui, sabendo que essa é uma empresa que já trabalha essas questões de diversidade e questões a respeito do público LGBT, dos funcionários LGBTs e tudo que isso engloba. Eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou. Hoje em dia as empresas pregam muito que tem que levantar a bandeira e faz muita propaganda com LGBT na televisão e aparece falando disso, mas a gente sabe que a empresa realmente é engajada quando internamente ela trabalha essas questões, para depois isso chegar até o público. Então, para mim é um prazer real estar aqui mesmo. Eu vim muito feliz, sabendo que vai render bastante. A gente vai fuçar a vida desses dois daqui, para a gente descobrir tudo que a gente precisa saber, ou que às vezes a gente nem imagina a respeito do que é ser LGBT e também do que é ser um aliado, né? Porque nós convivemos uns com os outros, a nossa vivência perspassa, né, umas às outras. Isso é o mais importante. Estou aqui com a Ana. Se presente, Ana. Bom dia, sou Ana Pontes, do DIOS. Trabalho com desenvolvimento de embalagens. E aqui com o Fernando. Fernando, a pergunta é, solteiro ou não? Não. Tudo bem, vou ficar na minha. Eu também não estou... Aqui, ó. Se apresente, Fê. Sou Fernando, trabalho no DIOS também, no time de marketing. Trabalho com controle de projetos lá. Cada coisa séria. E eu sou a drag queen, né? Basicamente é isso. Não é tão sério assim. Meu LinkedIn não é tão, né, tão pesado, mas enfim. Vamos sentar pra gente começar a contar as nossas histórias? Porque, né, o pezinho aqui já tá, gente, que é um salto meio alto. Vamos lá. E lembrando que nós temos também uma cadeira vaga aqui. Quem será? Quem será aqui que vai chegar no The Voice? Dá pra vocês enxergarem? Eu vi que eu sentei e não enxerga nada, né? Que eu já sou baixinha. Vocês acham que é melhor ficar de pé? Não? Ai, obrigada, gente. Deus abençoe.
Aliás, a cadeira vaga para quem quiser chegar aqui, contar suas histórias e tal, para a gente conseguir conversar. Afinal, a gente está aberto a ouvir todo mundo, não só os LGBTs, os aliados também, todo mundo que tem dúvida. E uma coisa que é muito importante, toda dúvida é válida. Nenhuma pergunta é errada. Eu acho que a gente está aqui para desconstruir, para aprender, para ouvir uns aos outros, né? Então vamos começar com a Ana. Ana está na Cargill já faz 40 mil anos, gente. Ela me contou que ela está aqui, foi seu primeiro emprego. Como é que é? Eu entrei há 23 anos na Cargill como trainee. E lá é uma vida, né, gente? Bastante história aqui dentro. E trabalhei em algumas áreas, várias áreas, passei por várias áreas: produção, controle de qualidade, assistência técnica. A maior parte do tempo com ingredientes. E há 4 anos eu estou em desenvolvimento de embalagens, aí já com produto para consumo. Então, mudei várias vezes de emprego dentro da Cargill. Continuo aqui nesses 23 anos. E nesse tempo, eu acho que você conseguiu entender bastante essa transformação que provavelmente ocorreu aqui dentro a respeito de se abrir para a diversidade. E está todo mundo se perguntando uma pergunta que não quer calar. Qual que é a sua história a respeito da diversidade? Como é que você veio parar aqui nessa cadeira do lado da drag queen? Bom, na realidade, eu tive a felicidade de encontrar uma alma gêmea dentro da Cargill, um grande amigo. A gente se conheceu em Tatuí. Eu estava lá, eu fui transferida para Tatuí, a Cargill tinha um moinho de trigo lá. E aí, num almoço, eu conheci ele, o Claudemir Balestra, está até hoje na Cargill também. Ele deve estar fazendo já uns 23 anos também. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo. E aí a gente se conheceu no trabalho e viramos grandes amigos, né? Então, eu vivi com ele toda o processo de saída do armário, se é que a gente pode se dizer assim. Então, quando ele te conheceu, ele não tinha saído do armário ainda? Não. Menina, conta mais essa história. Não sei, olha, sinceramente, eu não sei, eu fico com medo de usar algum termo errado, porque, na realidade, ele já se sabia, já se conhecia, né? E ele só não tinha aberto isso. Eu fui a primeira pessoa hétero que ele se abriu. Então, ele não tinha aberto isso ainda para a família, para amigos héteros, né? E então foi interessante porque a gente se conheceu e logo ficamos muito amigos. E eu convidei ele para ir para a casa dos meus pais. E acho que ele se sentiu, desculpa, gente. Pior é que eu não sei desligar isso aqui. É fornecedor de embalagem. Isso que é pior. William, ele vai ligar de novo. E então a gente acabou que ele foi para minha casa, a casa dos meus pais. Seus pais acharam que vocês estavam tendo um caso. A Cargill inteira achava. Sério? Porque era muito grudado, né? O gay geralmente tem uma amiga, né? Que todo mundo acha que é um casal, ainda mais quando é mais novo. E eu era solteira. Nós trabalhamos juntos 4 anos em Tatuí. Depois eu fui transferida para Mairinque. Ele, na sequência, foi transferido para Mairinque. E a gente foi morar junto. Aí todo mundo falava, tá vendo? Eu falava que eles tinham alguma coisa. Então, mas, enfim, aí eu acho que quando ele foi para minha casa, meus pais sabiam. Minha mãe é uma pessoa super aberta, professora, e sempre foi muito... A gente sempre teve uma casa bem diversa, super aberta. E aí, acho que ele se sentiu à vontade. E aí, na volta dessa viagem, ele me contou no carro. Eu quase bati o carro. Não, tô brincando. Brincadeira. Não, mas foi muito interessante, porque acho que assim só deu mais confiança para a nossa amizade, né? E, de alguma forma, acho que eu ajudei ele a se sentir mais confiante nesse processo, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que falta muito quando a gente ainda está dentro do armário, antes da gente sair. É muito difícil para quem não passa por isso entender como é viver uma vida no armário, né? Como é você não poder falar, por exemplo, se você tem uma amiga que é hétero, que não sabe de você, ela te conta dos boys que ela quer, ela te conta dos namorados dela, e você sempre fica naquele limbo onde você não pode falar quem você gosta, né? Você vê, é muito complicado. Você vê um galã na novela, você não pode comentar, entendeu? É difícil, você não consegue ser transparente. E falta muito esse apoio. E quando ele te contou, você já sabia, você já esperava ou você não imaginava?
Eu já tinha percebido alguma coisa assim, porque a gente conversava e ele conversava sempre sempre que eu falava de algum namorado, né? Ele falava de alguém, também, falava de alguém. É sempre assim, eu gosto de alguém, tem uma pessoa. É sempre assim, tem uma pessoa que me marcou muito. Genérico, assim, é bem genérico. Então, assim, de certa forma, eu já tinha percebido. Ele é uma pessoa bem séria. Então, assim, mas eu não tinha... Eu não sei, era uma coisa assim que a gente não para muito para pensar, talvez, né? Então, tinha, sei lá, não me assustou. Não me assustou, mas não que eu ficasse pensando, eu acho que ele é, eu acho que ele não é, mas não era muito naquele momento, né? E uma coisa que as pessoas passam muito é não saber a reação que o outro vai ter quando a gente conta, né? Isso é uma coisa que também causa uma angústia muito grande. Eu posso falar por experiência própria. Às vezes a pessoa demora muito para te contar porque tem medo de perder sua amizade, né? Medo de mudar a maneira com que você enxerga ele. Que bom que ele não se sentiu seguro, né, com você e não sentiu esse medo de te perder. E você é mãe hoje em dia. Mãe. E eu acho que a gente, como LGBT, como aliados e tal, a gente tem um trabalho que é muito importante. Além da gente respeitar os LGBTs em si, a gente ensina o respeito. Como é que é, assim, para sua filha? O que você espera como que você espera que ela haja a respeito da diversidade? Como que você trata isso na sua família? Bom, nesse momento eu tenho uma filha de 7 e uma de 4. O que eu trabalho nesse momento é ver de forma natural a diversidade em geral. Então, tanto elas, né, se sentirem inclusas, né? E no meu caso a minha família é bem diversa também. Eu tenho 2 filhas adotivas. Uma delas tem traços negros eu trabalho com ela para ela se sentir, para ela saber da beleza dela, porque ela é linda. E aí ela se sentir poderosa com a beleza dela, né? E da mesma forma, a inclusão, ela olhar para fora e ver a diversidade normal. Então, por exemplo, o Claudemir, ele visita a gente. Vem com o Jair, que é o marido dele. E aí ela fala para mim, ela me pergunta, ela fala: mamãe, eles são namorados? São namorados. Eles são casados, amor. Ela foi no casamento deles. Então, eles são casados. E ela, 2 meninos? 2 meninos casados, assim como tem 2 meninas casadas também. São vários tipos de família. Hoje em dia tem muitos livros que ajudam, né, nesse tipo de coisa. Mostram famílias diferentes. E acho que é dessa forma que a gente tem que educar. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que temos mais pais e mães de família aqui, que quando a gente fala de diversidade, principalmente para jovens e crianças, não é porque necessariamente eles vão ser LGBTs, mas sem dúvida alguma eles vão conviver com LGBTs em sociedade. Por isso que é importante a gente tratar desses temas. Não quer dizer que ele, sua filha, vai ser lésbica ou seu filho vai ser gay, não quer dizer isso. Mas, sem dúvida alguma, eles vão encontrar essas pessoas e como que a gente quer que eles tratem, né? Como que a gente quer que eles reajam principalmente a isso, quer que eles apoiem, né? E sejam abertos e tenham empatia. Gostei muito da sua história, amiga, mas a gente vai voltar ainda. Agora eu vou falar com o Fer. Já sou íntima, né, Fer? Bem amiguinha. Fernando, você tá há quanto tempo aqui na Cargill? Eu vou fazer 1 ano de Cargill agora. Novinho só, olha só. E como é que foi pra você? Você se aceitou desde jovem? Você é gay? Como é que é? Não que eu esteja supondo alguma coisa, mas vamos... Eu sou gay, assumido desde os meus 18 para 19 anos. E tive muita sorte nesse sentido de ter principalmente uma mãe que sempre me aceitou do jeito que eu fosse, sabe? Então, eu desde criança sempre sofri todos os tipos de preconceito. No começo porque era gordinho, depois porque era daquele tipo nerdzinho que não queria dançar com ninguém, não queria jogar futebol, não queria fazer nada, era aquela pessoa que só queria saber de estudar. Depois por ter espinha no rosto, que era a cara toda cheia de espinha, era o choquito. Então, assim, quando a gente... Passou por muita coisa, hein, amigo? Meu Deus! Amigo, muita coisa. Minha família é uma família muito simples. Então, meus pais são professores. E a gente sabe como é a vida de professor no Brasil. Então, se por um lado a gente não teve a infraestrutura que o dinheiro pode permitir, eu tive a educação que um professor, mais do que ninguém, pode oferecer. Então, eu sempre tive uma casa muito onde a gente podia conversar de qualquer assunto. Só que, no meu caso, o grande problema não foi a aceitação para as outras pessoas, mas foi a aceitação comigo. Acho que esse foi o primeiro
que eu acho que é o primeiro desafio, né? Porque a gente olha o mundo aí fora com uma série de estereótipos de não só de gay, que LGBT, que é o que a gente está tratando aqui hoje, mas uma série de traços que a gente quer identificar. E eu não via nenhum traço em mim, assim. Então, eu falei, gente, eu não gosto de meninas, mas eu não vejo nada em mim que naquele momento que me tornasse um gay clássico, né? Que eu acho que como as pessoas poderiam esperar. E eu fui de uma família sempre muito religiosa, católica, fervorosa, e que isso era uma barreira muito grande para mim. Então, eu era coroinha, vestia aquelas roupinhas, cantava no coral da igreja. Então, isso era uma dificuldade a mais, não que as pessoas colocavam em mim, mas que eu colocava em mim mesmo. De falar, gente, o que eu sinto é errado, não pode, não pode, não pode. Então, acho que esse primeiro muro de aceitação, acho que foi o mais difícil de todos, dentro dessa história, assim, sabe? E aí, no dia a dia, a partir do momento que você cresce, evolui, viaja, trabalha, estuda, aí você vê que aquele primeiro muro não era o maior muro, era só o primeiro. Depois vem outro, e vem outro, e vem outro. Simplesmente por você ser o jeito que você é. Então, assim, eu falei que não tinha nenhum traço, mas é engraçado que até esses dias eu estava olhando um arquivo de fotos no celular e vi uma foto minha segurando o disco da Xuxa, assim, né? Bem assim, sabe? Aquela cara de menino meio caipirazinho, assim, segurando o disco da Xuxa. Falei, gente, realmente, certas coisas, como você acabou de falar, né? Porque eu não tive nenhuma referência de gay na minha vida. Então, não foi o fato de eu conhecer ou não conhecer LGBTs que me fez tornar... Isso não tem nada a ver. Então, assim, o máximo que tinha era o estereótipo do cabeleireiro do bairro, sabe? E não foi por causa disso, claramente. Isso é uma coisa que é muito interessante da gente pensar, o quanto os estereótipos cobram da gente que a gente exerça um papel na sociedade. E aqui a gente está falando de estereótipos gays, né? A gente olhava na televisão e falava, nossa, eu sou gay, mas eu não sou igual essa pessoa que eu tô vendo. Eu não sou esse cabeleireiro, aquela pessoa engraçada da novela, ou a Vera Verão, sabe? Exatamente. Existe isso também, só que nossa vida é muito maior do que esses estereótipos. E quando imaginem vocês, como é que é crescer no mundo onde a gente nunca assistiu um filme onde um casal representava o que a gente queria viver na nossa vida, sabe? Você nunca viu um filme de romance. Isso começou há tão pouco tempo. Na novela nunca existiu. Só existiu a gay engraçada, a gay que tinha a amiga lá, madame, sabe? Então, quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de tentar fazer com que a gente se sinta pessoa, sabe? Porque muitas vezes a gente cresce, toda a nossa geração, a gente tem a mesma idade, sou um pouco mais velha, vou esconder esse fato, mas a nossa geração, principalmente, acho que foi a última que cresceu sem ter referência alguma. Daí, hoje em dia, a gente vê as pessoas criticando porque tem drag na televisão, porque tem drag cantora e tal, mas as pessoas não se dão conta de que nunca existiu um cantor que representasse as gays afeminadas. Porque até tinha uns cantores, tá? Quem que a gente tem? Freddie Mercury, Renato Russo, um ou outro ali. Só que nunca teve essa bicha louca que é a Pablo Vittar, né? Mas que é uma coisa que a gente precisava também. Um gay que não precisa performar a masculinidade, sabe? Porque a gente pode ser muito mais plural do que isso. E todo mundo sofre muito com esses estereótipos. Os héteros também sofrem. Porque um homem hétero também não pode se mostrar frágil, sabe? São estereótipos que a gente constrói. A mulher hétero tem que ser a mulher mãe, tem que ser a mulher dócil, tem que ser, sabe? A gente tem que ser coisas que não cabem dentro da gente. Que a gente é muito mais do que isso. E é muito bom que existam outras coisas e outras formas disso ser representado. A internet é uma das principais maneiras hoje em dia, né? Eu sei porque eu tenho um público também muito jovem, um público adulto, mas tem também crianças que me seguem. E eu penso, se eu fosse uma criança hoje em dia, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri justamente por isso. Eu ia ver que eu também podia ser outras coisas, né? E qual que foi o start para você quebrar essa barreira? Como é que foi para você a respeito da religião? Você ainda é católico? Como é que é? Olha, hoje eu vejo que existe a fé e existe a crença. Acho que a fé ela independe de quatro paredes, independe de qualquer tipo de regimento, de regra. Isso é uma coisa que é dentro de você. E ninguém tem nada com isso. Então eu continuo. Essa fé ela não morreu, ela continua acesa. Acho que ela vai continuar até o último dia que eu viver. Mas a partir do momento que você entende que você é você, e ninguém te fez daquele jeito, você é aquilo.
Não é culpa de ninguém, não é uma culpa porque não é errado. Então, a partir do momento que você entende isso, e acho que eu vou fazer uma associação, assim, não sei se alguém aqui tem algum problema de claustrofobia, assim, alguma coisa nesse sentido. Essa mesma sensação é horrível, porque você tem que inventar um personagem, você tem que viver uma coisa que você não é, você tem que mentir muitas vezes para poder ter válvulas de escape que te deem uma sobrevida. Então, assim, se eu ia sair lá com meus 18, 19 anos com os amiguinhos que eu tinha, eu não podia falar para minha mãe. Por mais aberta que fosse, eu não podia. Não era nem que eu não queria, eu não podia. Porque eu não sabia o que aquilo ia me trazer de volta. Então, a partir do momento que aquilo começou a me fazer mal, que eu comecei a me sentir asfixiado, eu falei, não, para, eu não nasci para isso. Eu não nasci para viver nessa prisão. Eu nasci para ser eu. Se o que eu sou vai incomodar você, desculpa, você tem seu pescoço, é só virar seu pescocinho, não precisa olhar para mim. Deixa eu aqui no meu cantinho, quietinho. Não estou fazendo nada de mal para ninguém. Só que isso é uma construção, que leva muito tempo. Assim, a família do meu pai é nordestina do sertão, assim, sabe? Embora minha mãe seja portuguesa, de uma visão um pouquinho mais liberal, a parte do meu pai era aquela, assim, com 15 anos, se pudesse, já estava casado com filho. Então, assim, eu não podia falar justamente por isso. Primeiro que você acha, tem essa questão da religião. Eu achava que eu poderia desapontar a minha família e tudo ia ruir por minha causa. E aí, quando eu percebi que não, a minha escolha era ou eu me rendo e vivo uma vida de infelicidade para sempre, ou eu vou para a luta. Eu decidi ir para a luta. E aí, falando para a luta, falei para os meus pais, para os meus irmãos. Hoje, eu tenho um namoro / casamento. Então, assim, eu tenho 2 afilhados pequenos que eu vou com meu namorado lá e, assim, eles aceitam numa boa, brincam numa boa. Ainda são um pouco crianças, é meio muito lúdico ainda, né? Não sei se eles entendem claramente. Mas é essa briga de, a partir do momento que eu me senti claustrofóbico, eu falei, eu vou morrer. Era isso, ou eu morro ou eu vivo. Eu escolhi a vida. E a partir daí a coisa começou a andar. E isso em tudo, porque eu era muito tímido, assim. Eu me tornei mais comunicativo. Percebemos. Estudar, trabalhar, e aí a coisa foi. E É filho de professor, né? Fala bem. E as primeiras pessoas para quem você contou já foram seus pais? Como é que foi? Ou você tinha amigos héteros? Porque sempre tem aqueles amigos da escola, né? Oh, Deus. Não, o pior para mim é que todos os meus amigos eram da igreja também. Então, nem para eles eu podia contar. Então, Mas não tinha nenhum amigo gay na igreja? Sempre. Porque as gays, a gente tem um radar sem que a querer, a gente gente reconhece. acaba se juntando. As gays se juntam. Isso é engraçado, porque eu comecei a criar amizade. Eu sempre gostei de vôlei, né? Então, não sei se... Essa era uma das válvulas de escape que eu falei, porque foi um lugar que eu achei pessoas parecidas comigo, assim, que não haveria o julgamento que eu teria com os meus amigos que vieram de igreja, por exemplo. E foi ali que eu comecei que foi um processo que todo mundo se descobriu meio ao mesmo tempo, sabe? Então foi assim, meio que um de mão dada com o outro, descobrindo, entendendo, se entendendo, entendendo o outro e trocando experiência. E daí, como é que foi para você? Quando você começou a trabalhar aqui, você já sabia que era uma empresa aberta à diversidade, provavelmente. E para você, qual que é a diferença de estar numa empresa que tem esse tipo de iniciativa? O que muda para você como LGBT? É muito engraçado que quando eu penso nesse assunto, eu não penso nem exatamente no fato, será que na Cargill eu vou ser bem recebido sendo gay? Acho que a minha principal questão é, Cargill, mas independente do lugar, eu vou ser aceito como eu sou? Fernando, não o Fernando gay, o Fernando Camacho, é esse. Então, acho que a partir do momento que eu entrei num lugar, desde a primeira entrevista que eu tive com a Tati, que é minha gestora hoje, a gente já teve essa troca de energia muito grande, porque ela é uma pessoa bem receptiva às diversidades, sabe? Então, aí eu falei, já é um sinal de alerta que é um bom lugar para eu vir. E no dia a dia, assim, você vai vendo que as pessoas não estão preocupadas em saber o que você faz. Elas estão preocupadas com o que você é, o que você entrega como trabalho, independente de qualquer opção que você tenha na sua vida, de qualquer gosto, de qualquer tara, de qualquer coisa. E acho que é isso que faz a Cargill hoje ser diferente. Assim, é você poder ser você. Se você for um mau profissional, você não vai ser criticado porque você é gay, não, porque você é um mau profissional. Da mesma forma, se você for um bom profissional, independente de qualquer preconceito que você possa sofrer, não. Você vai ter que arcar com o seu nível de entrega. E acho que é isso que hoje faz a
a Cargill se tornar diferente do mercado, principalmente nesse setor agro, que a gente sabe que tem uma tendência a ser um pouco mais retrógrado em alguns Machista, pontos. né? Bem machista e pesado. E eu acho que um dos pontos positivos maiores que a gente... Olha, temos mais alguém ali já. Ô, Jesus, já vamos chegar em você, Will. Acho que um dos maiores pontos positivos que a gente tem em poder se assumir, principalmente no mercado de trabalho, e é um privilégio a gente poder fazer isso, né? É que a gente também inspira outras pessoas. Mais uma vez, a gente pode mostrar... Muitas vezes as pessoas perguntam, sabe? Tipo, que diferença faz você falar que você é gay? Não precisa disso, não precisa falar em todo lugar, não precisa... Realmente não precisa, mas ajuda muito. A gente que não vai sofrer, que não vai ser expulso de casa, a gente que já é consolidado nesse sentido, quando a gente puder falar que a gente é LGBT, é muito importante para as pessoas lembrarem que a gente existe. A gente vive numa sociedade que tenta invisibilizar tudo que é diferente. Os LGBTs tentam ser sempre jogados à margem, não querem que a gente fale sobre isso, tanto na televisão, nas mídias, como nas empresas também. Então, a gente poder se afirmar sendo quem a gente mostra que a gente existe, e a gente existindo, a gente pode conquistar coisas maiores, buscar políticas internas na empresa, buscar políticas públicas, realmente mudar a sociedade. A gente precisa existir para a gente causar uma transformação. Então, isso é muito importante. E é muito importante também o William estar aqui para contar a sua história, William. Não, eu não vou falar do William aqui. Chegou uma pergunta não de São vai? Paulo. Já temos pergunta, então, direto de São Paulo aqui no meu ponto. Pode falar, William. Lorelai, sair do armário pode ser, para quem não tem apoio da família, sair do armário pode ser um peso muito grande. Mas ficar no armário pode ser um peso muito grande também. O que você acha que é mais pesado para você e para o Fernando? Assim, quem quiser comentar, como uma pessoa que saiu do armário. O que pode ser mais pesado? Ficar no armário ou ter que enfrentar tudo isso e sair do armário? Essa é a pergunta. Eu acredito que são questões muito particulares. Para mim, sair do armário foi sossegado. Eu era um adolescente quando eu saí do armário para minha mãe, mas não saí para minha família inteira. Tem pessoas da minha família que eu nunca contei. Acredite se quiser, bicha. Acredite se quiser. Metade da minha família só descobriu quando me viu na televisão e todo mundo fala pelas minhas costas e tal, mas depende muito do indivíduo, sabe? Uma coisa que eu acredito muito é que você contar para os outros ou não, ou você se assumir ou não, é o que menos importa. A única coisa que vai tirar um peso de você é você se aceitar. Eu acho que fica sempre muito mais fácil se você se assumir para você. Os outros é um outro processo, mas o processo mais difícil e doloroso é enquanto você não se aceita, é o que o Fer disse. Quando a gente é contra a gente mesmo. Porque quando você descobre a sua autoestima e começa a se gostar e entender que o problema está nos outros, não importa mais, sabe? Eu acho que você consegue passar por essas barreiras. Seus pais podem te aceitar ou não, seu emprego pode te aceitar ou não, mas você tem segurança de quem você é. Para mim, isso é o mais importante. É isso. São várias saídas do armário. Sair pra você mesmo é a mais Sair de drag queen, porque você pode até ser viado, né? Mas sua mãe fala assim, não vai ser uma bichona. Eu falo, mãe, acho que não funcionou bem assim. Porque tem isso também. A gente pode sair do armário, né? Mas a gente, saindo do armário, a sociedade ainda quer que você performe de uma maneira ali que não comprometa o que as pessoas esperam, né? Então, a minha mãe falou bem assim, tipo, mas não vai ficar, né? Mas eu sempre fui uma gay muito afeminada desde criança. Só que ser drag é um outro passo. Daí eu tive que assumir ser drag também, que já é outro processo complicadíssimo. E assumir para namorados que a gente é drag. Você acredita que a gente tem que assumir para um namorado? A gente é gay, conhece o menino, começa a sair e tal, chega uma hora que você tem que assumir. E as pessoas vão terminar com você porque você usa roupas para trabalhar que foge do padrão da sociedade, sabe? Então é uma série de saídas do armário sem fim. Mas a gente tá saindo aí, gente, esmurrando as portas. Tô nem aí. E teve um outro comentário de Uberlândia dessa vez, uma moça de finanças, e ela comentou que quando ela chegou na Cargill, ela conheceu o Claudemir, que trabalhava em Uberlândia nessa época, e ela viu uma foto do Claudemir com o marido na mesa dele. Isso há 4 anos, quando ela entrou na Cargill. E daí ela se sentiu muito bem, que ela teve uma referência positiva, assim, né? Então, ela sentiu, nossa, aqui eu vou Seu poder amigo ser... é famoso, amiga? Você viu?
É isso que é interessante. Daí a pessoa vê ali uma foto, tipo, de um casal. Eu acho que são essas coisas que faz a gente se colocar no lugar do outro, sabe? Você vê que os gays também amam, também sofrem, também casam, também divorciam, também passam pelas mesmas coisas. É isso que a gente quer dizer, que a gente não tá buscando privilégios nem nada. A gente só quer buscar um tratamento mais igualitário na sociedade, né? Olhar pro outro e pensar, nossa, a gente vive a mesma coisa sobre o mesmo teto, na mesma empresa. Isso aproxima muitas pessoas, né? Você não vai contar a sua história pessoal de se assumir, sair do armário. Todo mundo tá contando. Ou alguém... Todo mundo já sabe. Eu não sei. Conte. Então, vamos lá, como é que eu saí do armário pro meu irmão? Eu cheguei na minha casa e eu tinha feito uma tatuagem, que é... Essa tatuagem que é um símbolo de igualdade, né? De igualdade justamente LGBT. E aí o meu irmão olhou essa tatuagem e falou assim, isso é gay, né? Mas a gente é do Sul e ele fala muito rápido. E eu falei pra ele, sou. Aí ele olhou pra mim e falou, você? Eu falei, assim eu saí do armário pro meu irmão. E como é que ele reagiu? Vocês foi ficaram muito de engraçado. boa? Não, isso foi muito engraçado também, o pós, né? Eu falei, tá tudo bem pra você? Ele falou assim, ou você acha que eu sou o Bolsonaro? Acredito. Isso há 4 anos. Faz tempo, então. Ai, que legal. E seus pais, como é que foi? Seus pais sabem? Você se assumiu? Como é que é? Os meus pais, é um processo sempre, né? Então, para minha mãe, quando eu contei para ela, foi difícil para ela. Ela chorou. Ela me falou umas coisas que eu acho que é as coisas que passam pela cabeça da maioria das pessoas que não têm a oportunidade de conhecer sobre o assunto. Então, primeiro ela falou que ia me amar, independente de qualquer coisa, o que foi muito bom. Mas ela fez umas comparações que eu acho que a gente precisa... Por isso que a gente precisa falar, né? Ela falou, eu prefiro que você seja gay do que você, sei lá, use droga. Ou falou alguma outra coisa negativa. Comparando ser gay com algo negativo, assim, né? Então, estabelecendo mesmo que, por mais que ela me ame, ser gay é uma coisa que ela não esperava, assim, né? Mas eu entendo, os meus pais também são super simples, minha mãe estudou só até o ensino médio, mora numa cidade do interior, no sul do Brasil. Então eu entendo que o repertório dela é diferente do meu repertório, entendo que seja mais difícil para ela passar por esse processo. Mas aí depois eu também ajudei ela, então mandei bastante coisa para ela ler e tal. E hoje é super tranquilo, assim, então... Eu acho que a gente tem que se conectar com esse processo também, né? Uma coisa que eu falo muito, e principalmente com pais de LGBTs, é que às vezes o filho se assume e já quer que o pai aceite na hora. Só que pra gente se entender como LGBT já tem um processo tão longo, então é meio injusto exigir que os outros também não tenham um processo longo de aceitação, né? Os pais também têm um tempo para digerir, para entender. Afinal, existe essa coisa, os pais colocam em cima dos filhos tudo que eles sonhavam, né? E é muito pesado pra gente saber que a gente vai quebrar muito desses sonhos, né? Mas a gente vai realizar outros que eles nem imaginavam que seriam possíveis, né? Mas para vocês que são pais, é muito importante pensar nisso. Que tipo de sonho a gente deposita nos nossos filhos que não pode trazer um peso muito maior na vida deles, sabe? Porque corresponder a ser um filho hétero é uma coisa que não é do controle de ninguém. Não adianta sonhar, sabe? Eu acho que a gente tem que sonhar e esperar dos filhos outras coisas. E eu queria saber de você, William, você está aqui há quanto tempo? Todo mundo falou quanto tempo está aqui. 6 anos? 6 e meio, E como é que foi para você? Já existia essa iniciativa de pautas LGBTs dentro da empresa? Como é que era? Não existia. Eu fui uma das pessoas do grupo que trouxe para cá. Existia fora do Brasil. Eu fiquei 3 anos no armário. Eu já namorava. Dentro da empresa? Dentro da empresa, E eu era casado, assim, né? Eu morava com a pessoa que era meu namorado na época. A pessoa, você viu? A pessoa ali, ó, morar com a pessoa. Com o André. A fase do armário é assim, que eu morava com... É difícil mesmo, é engraçado. Daí chama pra um happy hour, chama pra algumas coisas, você nunca pode levar, não é umas coisas assim? Exato. É muito ruim. E aí? Não, e aí foram 3 anos. Os primeiros 3 anos foram difíceis, assim, mas a partir do momento que a gente começou a falar de Pride e começou a falar de inclusão LGBT, a aceitação passou a ser muito boa. E também foi um processo, assim, né? Foi muito legal que várias pessoas que faziam
piadas, sem querer ofender, assim, mas, por exemplo, eu estava uma vez numa reunião com um diretor e ele falou, e eu era de projetos, e ele falou assim, o viado do meu chefe cortou o budget, falou alguma coisa assim, né? E aí ele percebeu, ele falou, opa! E tipo, é um dos caras que mais está presente. Então, é um processo também para as pessoas. Então, isso foi muito legal. Acho que isso que a Cargill proporcionou, assim, foi muito bom das pessoas. E as pessoas, de fato, passaram a prestar atenção genuinamente, assim. Então, é um processo legal. E é interessante que você falou sobre isso, que isso é um dos pontos que acho que a gente tem que tocar a respeito dos aliados. O que é ser um aliado, né? Eu acho que o primeiro passo é você se tocar das coisas que você faz, né? Igual ele fala, viado. Daí ele pensa, ih! Entendeu? Esse é um passo tão pequeno, mas já é tão importante perceber que isso causa traz uma questão ali no ambiente de trabalho. Então, como aliado, eu acho que é importante a gente refletir sobre as nossas ações. Se elas agregam, se elas afastam, porque eu posso falar por experiência própria também nos empregos que eu tive. Sim, já trabalhei com coisa séria, gente. Eu era publicitário, né? É um meio que a gente pensa que é super diverso, super aberto a LGBTs e tal, mas não é assim, é bem machista também. E existem sempre aquelas brincadeiras com, você é viado, não sei o que lá, não sei o que lá. Mesmo os héteros brincando entre si. E se eu tô nessa mesma sala, a gente já se sente tão oprimido, de certa forma, sabe? Parece um exagero, mas não é. Porque você vê que eles usam os termos que se referem a tudo que você é como pessoa pejorativamente um contra o outro, entendeu? E você pode não fazer assim, você pode não ser essa pessoa que reproduz isso, mas você como aliado, se está num ambiente assim, eu acho que uma das suas funções é levar esse tipo de reflexão lá, sabe? Ou pelo menos evitar que isso se reproduza, conversar com outras pessoas que ainda não são aliadas, pessoas que não entendem dessas questões, porque os LGBTs eles não vão querer ouvir. Eu acho que muito da função do aliado é levar a nossa voz adiante, sabe? Então pensem a respeito disso, plantem as sementinhas. Chegou mais um comentário aqui de uma outra pessoa de São Paulo. Sobre a minha saída do armário, que ela veio falando agora aqui e mandou uma mensagem, a Melissa, a Mel, que é uma gerente lá em São Paulo. Ela falou, eu convivia diariamente com o William, que pra mim era hétero, porque a gente sempre assume que todo mundo é hétero, né? E eu até achava que ele era pegador, hehehe. Então... Só não sabia o que tava pegando, né, gente? E a Melissa, acho que foi a primeira pessoa que eu contei na Cargill. Ela continuou. Então, um dia o William resolveu me contar que é gay. E, na ocasião, ele me contou que ele era casado já tinha algum tempo. Não era casado? Lembro que ela falou, né? Eu lembro que eu falei, será que eu falei alguma besteira? Será que eu fui homofóbica com você? E daí o William me explicou que não e que ele queria contar para quem ele confiava. Por isso que eu estava contando para Mel. E que a maior preocupação dele era com a carreira. Se o fato de se abrir seria um risco para a ascensão profissional, que eu estava perguntando para ela o que ela achava de eu sair do armário na Cargill. E daí ela disse que ficou muito emocionada de eu ter confiado nela para contar e que isso nos aproximou ainda mais, que a gente ficou mais amigo ainda depois que eu contei isso para ela. E aí hoje ela tem um outro caso de um amigo que trabalha na Cargill, se sente à vontade para ser quem ele é aqui na empresa, mas em casa ele não tem esse apoio. Então, que ela também tenta dar mais apoio ainda para ele, justamente porque ele sabe da situação que ele passa. É muito difícil isso, né? Saber que, às vezes, a nossa família dá as costas pra gente e quem se torna a nossa família? Eu me pergunto muito isso. Eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão. Meu irmão é gay também. Só que o resto da família a gente sabe que a gente não pode contar, né? E por isso que é importante a gente ter esse tipo de processo na sociedade, de transformação, da gente poder ser quem a gente é e de ser um aliado forte bastante para se tornar meio que parte da nossa família também. No final, a gente acaba escolhendo quem são a nossa família. Temos mais uma pergunta? Olha, tudo bem? Mudou. Quase a mesma coisa, mas... acho que eu queria que vocês falassem um pouco... A gente está falando sobre sair do armário, né? Eu também saí do armário, acho que há um tempo... Num painel parecido como esse, para toda a empresa. Você saiu no painel? Saí no painel. Olha, eu gosto de show assim, gente. Tem alguém aí que quer sair? Já vamos sair do armário. Se não fosse para sair impactando assim, eu nem saía, né? Chegou pulando, virando estrela, assim, tchá, vão ter que me aceitar.
E daí eu acho que eu queria que vocês falassem um pouco na prática o papel do aliado nesse sentido, né? Como que no dia a dia, se tem uma pessoa que chega para você, ou se você sente que a pessoa está querendo se abrir, o que você pode fazer, né, na prática? Porque normalmente a gente fala, cada pessoa tem o seu timing, né? A pessoa tem que sair primeiro para ela, mas depois ela tem um processo. E às vezes ela quer falar, mas é uma batalha interna muito grande, né? E o que o aliado pode fazer para deixar a pessoa mais confortável e também o que ele não pode fazer, né? Do tipo, se você chegar e falar, eu sou LGBT, a pessoa, eu já sabia, né? Tipo, essa coisa que às vezes é e as pessoas não sabem, né? E pode ser um bola fora. Então acho que se vocês puderem falar um pouquinho do ponto de vista de aliados e LGBTs, o que vocês consideram importante? Bom, eu acho que o principal, assim, no meu ponto de vista, né, eu acho que a gente tem que ter respeito e respeitar o momento da pessoa, porque não é fácil, é um processo e a pessoa tem seu tempo e cada um tem seu tempo e tem sua forma também. Uns fazem de um jeito, outros de outro jeito e a gente tem que respeitar. O que eu vejo que um aliado pode fazer é se mostrar aberto e dar apoio. Né? Em que sentido? Então, por exemplo, eu tenho a sorte de ter uma equipe super maravilhosa. Trabalham comigo um especialista e um estagiário, e os dois são gays. O especialista, ele, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, ele já se assumiu para mim, e foi aquela coisa assim super natural, e ele é muito, né, ele assim, muito aberto e foi tudo muito tranquilo. O meu estagiário eu contratei, é uma pessoa linda, maravilhosa e assim, ele teve um processo, né, para ele se abrir comigo. E foi uma abertura super simples, assim, numa conversa, mas até chegar nesse ponto, eu tentei mostrar para ele, de todas as formas, que eu apoiaria ele. Então, até um momento que foi muito legal, não tinha os aliados em Mairink, né, não estava instaurado ainda. E ele tinha, acho que, 3 meses de empresa, um estagiário. E aí teve a Parada Gay em São Paulo e a Cargill fez uma ação lá. E ele me perguntou, Ana, eu posso ir? Eu falei, não só pode, como deve. Você deve ir, porque é muito legal, vai lá e tudo mais. Né? Ele pegou um ônibus, saiu de Mairink, foi de ônibus, não conhecia ninguém, se apresentou para as pessoas lá em São Paulo. E aí eu falei para ele, eu falei, Lucas, e esse tipo de atitude é que me fez contratar você, porque olha que demais, né? Que força, que coragem, né? De pegar um ônibus. E ele não tinha se aberto. E depois foi natural, né? Foi uma coisa assim natural. Então acho que a gente tem que ter respeito pelo tempo e pela forma de cada um. O principal. E quando a gente fala sobre apoiar, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu costumo falar bastante. É muito diferente você respeitar de você apoiar. Uma atitude de respeito é você saber que tem um LGBT ali, você podia saber que eles eram LGBTs e não, sabe, ficar na sua e tal. Uma atitude de apoio é uma atitude que incentiva, exatamente o que você fez. É uma atitude que leva as pessoas adiante, que promove a autoestima do outro, que promove a pessoa a crescer. Então, é muito importante que os aliados apoiem. Exatamente isso que você falou. Acho que, olhando o nosso lado da moeda, né? Acho que o que a gente sente muito falta é de ser abraçado. Abraçado no sentido figurativo, assim, de sentir que, independente de qualquer coisa, você não é por isso que você vai ser alvejado, não é por isso que você vai ser elogiado. Acho que ninguém espera, por ser LGBT, ter vantagem em nenhum momento profissional. Acho que pelo contrário, sabe? Acho que é o que te dá mais força para você se... E eu acho que dos meus amigos e boa parte dos gays que eu conheço pensam a mesma coisa, sabe? O fato de ser gay, ele te dá... Parece que involuntariamente você tem que se provar 2 vezes. Então, você não basta ser um bom profissional, você tem que ser o melhor. Não basta ser uma boa pessoa, você tem que ser o melhor. Não basta ser um bom amigo, um bom qualquer coisa, você tem que ser o melhor. Então, acho que, talvez olhando do lado do gay, assim, calma, você não precisa ser o melhor do mundo. Você pode ser bom, você pode ser você pode, entregando aquilo a qual você se comprometeu, tá ótimo.
Você não precisa vender sua alma ao diabo só para se provar uma pessoa melhor de forma com que ninguém te questione. Porque existe aquelas frases que são clássicas. Ah, ele é gay, mas ele é não sei o que lá, não sei o que lá, super bom. Mas ele é um ótimo profissional. Ah, ela é lésbica, mas ela... Entendeu? A gente cresce com isso. Eu acho que isso já vem de família, porque você sabe que você é o filho que não vai assistir futebol com seu pai, sabe? E isso é bizarro, mas a gente sabe que para os pais faz uma falta. E eu sempre me cobrei muito disso. Eu vendo meu pai se dar melhor com os meus primos do que comigo. Daí eu falava assim, eu vou tentar fazer tudo que tem ao meu alcance para que ele me ache incrível. Então você tem que ser muito bom na escola, você tem que ser muito bom no trabalho, você tem que fazer uma maquiagem incrível. Não, porque aí o pai já não gosta. O pai já não tá gostando. Mas vem disso, né? Da gente ter que se provar em sociedade. E eu acho que a gente já falou muito bem sobre isso dos aliados aqui. E outra função dos aliados também, gente, é conquistar novos aliados. Tá bom? Eu acho que é deixar o caminho livre para os LGBTs passarem, já que vocês, aliados, já estão lá na frente. A gente está vindo lá atrás, passando por vários muros aí que a gente está enfrentando. Então, abrir o caminho para a gente, seguir junto e estar no mesmo lugar. Não é para ninguém passar na frente de ninguém, é para a gente chegar junto e chamar mais aliados. Temos agora uma nova convidada. Bom dia, pessoal. Então, eu vou me apresentar para vocês, acho que o resto do pessoal já me conhece. Eu sou a Lohane, sou coordenadora de produto aqui da Cargill, trabalho em todo o sul do Brasil. Na verdade, a minha ideia aqui era fazer só uma pergunta, então eu ia perguntar lá de trás, mas muito obrigada por me incluírem na roda. Chegando aqui, cheguei agora de viagem, passei a deixar a minha mala e estava subindo e acabei encontrando com alguns colegas no meio do caminho e comentei, falei assim, olha, estou subindo para o bate-papo que a gente vai ter, vamos lá, todo mundo falar um pouco sobre diversidade, sobre inclusão. Vai vir aí o pessoal para falar sobre o Alai. E eram 5 homens. E nisso eles falaram assim para mim, ai, eu não vou nisso, não. Não, isso não é para mim. Pois eu vou buscar agora. Sem citar nomes aqui, né? Mas a gente trabalha num meio, no agronegócio, que é extremamente tradicionalista. Eu, por exemplo, rodo todo o sul do Brasil, onde talvez eles sejam mais tradicionalistas ainda, né? E a gente fala muitas vezes, dentro do escritório a gente tem essa facilidade porque são pessoas que também estão convivendo nesse mundo. Mas como vocês acham que nós, dentro da nossa estrutura de trabalho, né, dentro da Cargill, trabalhando num setor onde tem todas essas barreiras, digamos, nós podemos, como aliados, ajudá-los a se sentir mais incluídos, né? Que seja no campo, que seja aqui dentro do escritório, como a gente pode ajudar em toda essa inclusão? Não só apoiando de longe, mas eu fiquei sem resposta hoje, eu não sabia o que responder. Eu falei, nossa, a gente está acabando de fazer isso, todos os líderes estão lá na reunião e eu acabo de escutar isso há 5 minutos atrás. Isso mostra que estamos num processo, né? E que bom que essa sala tá cheia. Agora vai um por um buscar esses 5. Eu acho que vocês que trabalham aqui, vocês podem dar uma visão melhor. Eu acredito muito que cada um serve, não só os LGBTs, mas também os aliados, como embaixadores da causa. Então, acho muito levar uma palavra não exatamente de conforto, mas de conhecimento, porque muitas vezes o preconceito e a ignorância, eles se confundem um pouco. Eu vejo o preconceito num viés um pouco mais de maldade e a ignorância por falta de contato, simplesmente por falta de convivência com o assunto. Então, de repente, um caso como esse, muito vem, não, se eu for lá, o que as pessoas vão imaginar? Será que vão achar que eu sou viado também? Não, aqui a gente está dividindo ideias, dividindo experiências, um crescendo com o outro. Como a gente falou lá no começo, quando criança não foi o fato de conviver ou não com um gay que fez com que alguém se tornasse gay. Gente, não é isso. A gente está aqui como discussão de seres humanos, e seres humanos ultrapassa qualquer coisa, sabe? Então, eu vejo o nosso trabalho muito por esse lado, assim, de se incomodar com essas situações. E eu entendo que é difícil, quando você vê esse momento, você se sente meio travado, não quero causar um mal-estar.
Mas se eu não causasse mal-estar, esse tipo de comportamento se perpetua. Então, é uma luta, é difícil, é um processo. Acho que não tem uma receita pronta, não tem um comportamento padrão, mas, assim, eu sempre pauto isso não só nessa causa específica, mas o comportamento pela empatia. Se coloca no lugar do outro. O que será que ele pensa? Eu estou me colocando no lugar dele 5. Justamente para tentar entender, talvez não seja preconceito, seja ignorância. O que eu posso fazer para diminuir essa ignorância? Esse é um ponto, uma coisa que eu gostei demais que o William falou, eu vou levar isso para mim, que os pais dele não têm o mesmo repertório dele. Então, eu acho que é isso, às vezes. Nem todo mundo passou por tudo que a gente já passou. E aí a gente, como aliado, pode ajudar a trazer um repertório para essas pessoas, né? Então, de uma forma não xiita, né? Acho que a gente tem que ser suave e tentar ajudar de alguma forma. E eu acho que o primeiro passo você já deu, que foi convidar eles, porque eles precisam saber que isso está acontecendo, sabe? E convida hoje, não quis, convida depois, não vai querer, e depois. Porque por mais que eles nunca venham aqui, eles vão saber que isso está existindo, que a gente está reagindo e que a gente está se movimentando em prol da diversidade, entendeu? E eles vão entender que dentro dessa empresa, ou você aceita a diversidade, ou você não se encaixa aqui tão bem, entendeu? E esse é o começo de uma transformação que eu acredito muito que é o futuro, sabe? Não só dessa empresa, mas de todas, do mundo em si. Porque os passos que a gente avançou, eu acho que a gente não vai retroceder, entendeu? Eu acredito muito nisso. Então, mostrar que a gente existe, não dá para exigir que ninguém esteja aqui, nem exigir que as pessoas venham e se falem e tal, mas fazer com que elas lembrem que a gente existe, sabe? E você tá de parabéns, foi corajosa. Corajosa. Obrigada. Vou trocando aqui. Compartilhando, a gente está gravando essa sessão, né? A gente esqueceu de falar aqui no início, então fica também o convite para os 5 que estavam lá no elevador assistirem, né, depois a gravação e terem aí uma outra percepção. Mas o que eu queria comentar também, acho que trazer para reflexão, a gente não falou muito de números, né? Mas conforme a gente vai, né, se envolvendo mais no mundo da diversidade, né, e pesquisando e conhecendo um pouco mais da estatística nossa aqui do Brasil, eu tenho lido, né, e a nossa estatística no Brasil ela é muito semelhante ao resto do mundo, né, que em torno de 9 a 10% da população de uma população é LGBT, né, e mais. Então fica a reflexão principalmente para a gente que é gestor aqui na companhia, né? Então se você tiver uma equipe de funcionários, de 10 funcionários, a probabilidade de um deles ser LGBTI+, né, alguma das siglas, é muito grande, estatisticamente. Ainda mais pensando que, né, na nossa empresa a gente tem feito todo esse movimento, a gente não está excluindo ninguém, então, estatisticamente, é muito provável, né, que todos aqui, como gestores, com equipes grandes, tenham uma população. Então, fica a reflexão, né, tanto de ações que o gestor está fazendo, né, para apoiar, para encorajar as pessoas a serem elas mesmas, e também para serem aliados, que acho que o papel de gestor, né, fazendo o curso aqui, o nosso programa de aliados, abre mais ainda a mente para estar atento a essas questões. Então, fica a dica aí para os gestores do Brasil todo participarem. Estão ouvindo os gestores do Brasil todo. E é super importante também a gente falar da importância que isso tem para a empresa em si, porque os funcionários que podem ser quem eles são dentro de um ambiente de trabalho são muito mais engajados. A gente quer muito mais trabalhar numa empresa que apoia a gente, sabe? Faz muita diferença e é bom para todo mundo. Temos agora uma nova convidada. Está nervosers. Não, né? Bom, meu nome é Marchele, eu sou professora de ginástica laboral, então não sou da Cargill em si, mas eu estou mais aqui do que na minha própria empresa, né? E eu queria falar um pouquinho da minha história e falar também da importância desse programa, né? A minha história, na verdade, eu nunca tive, na verdade, assim, eu era muito criança, imatura, então quando todo mundo já estava ficando, eu estava lá querendo brincar e tudo mais. Mas aí eu falei, não, tá na hora, né? Vamos também, vamos. E aí eu fiquei com o menino e gostei, né? Eu falei, nossa, ótimo, tô dentro, sou hétero, beleza. Só que eu sempre tive um jeitão meio assim, né? Então eu sempre ouvi muito que eu era sapatão, sempre. E eu odiava isso, odiava. Enfim, aí até que muito tempo depois eu fiquei com uma mulher
E eu gostei também. Daí veio uma interrogação na minha cabeça muito forte, que eu falava, não é possível, porque eu também não tinha. Eu sou bissexual, hoje eu me vejo assim. E eu não tinha isso, né, pronto para mim. E não se falava muito disso. Acho que ainda não se fala muito, é uma coisa que está crescendo. Mas eu fiquei muito... E agora? O que eu gosto? Quem que eu sou? Não pode gostar dos dois, não sei o quê. E hoje a gente sabe até que não são só 2 gêneros, são muito mais, mas enfim. Então foi difícil para eu me entender, me aceitar. Mas até que foi tudo certo, né? Eu tô há 5 anos com uma mulher, acho que a maioria aqui sabe, e eu vou casar agora em junho. E e o que eu queria dizer também é que assim, a minha noiva, ela tem muito medo de sofrer preconceito, muito. Eu já sou mais cara de pau mesmo, mas ela tem muito medo. E então assim, agora com essa questão do casamento, tudo a gente tem que sair do armário. Então, para contratar fotógrafo, tá? Fui atrás de alguns fotógrafos, para todos eles a gente tem que falar sobre isso. Mas é um casal de mulheres, está tudo bem. Eu não quero que ela sofra preconceito, não quero que passe nenhum momento desconfortável. E claro que a maioria vai falar que está tudo bem, né? Só que daí a gente vai dar uma stalkeada também para ver se realmente é o que falou, né? Mas, assim, isso é uma coisa. Fotógrafo, onde vai ser? Né? A gente vai fazer num restaurante, num bistrô. Será que o pessoal aceita? Então, é tudo. Isso só nessa questão do casamento, né? Não falando da vida. E ela trocou de emprego recentemente e ela morre de medo de falar. Então, algumas pessoas sabem, outras não. Só que aí a gente vai num shopping perto do emprego dela e ela não quer dar a mão para mim. Porque pode ter alguém que me conhece aqui. E isso é desconfortável para mim também. Porque eu não quero passar por isso, sabe? Mas eu entendo o lado dela. Eu também já passei por isso. Mas o que eu queria dizer é que aqui, com esse programa e algumas empresas que eu passo, provavelmente ela não teria esse medo. Né? Porque é um conforto. Parece que não, mas é um conforto. Eu, na laboral, por mais que eu ouça algumas piadas, às vezes a gente faz um exercício de rebolar, né? Isso é coisa de viado, não sei o quê. Alguém já falou, né? Já dá um toque. Então, eu acho que a questão dos aliados também, o que a gente pode fazer quando alguém fala uma piada, se você não sabe o que falar, no mínimo, não ri, não dá risada. Porque isso é ajudar, né? Então, eu estou muito feliz de estar participando disso daqui, de saber que eu estou numa empresa assim, que trabalha com a diversidade e que está buscando o respeito também, né? Mesmo eu não sendo da Cargill. Então, olha aonde vocês alcançam, sabe? Não é só aqui, é muito mais. Ai, que linda! Quero um convite do casamento. Isso é muito legal, essa história que você trouxe, porque mostra essa coisa do cotidiano que nem passa na cabeça dos outros, né? De que pra gente, sei lá, contratar um fotógrafo pode ser um problema, né? E imagine pra mim, eu vou pegar um Uber assim, montada. Às vezes o Uber vai embora, não para, sabia? É real, gente. E não é uma ou 2 vezes, não. Muitas vezes. É muito comum. Daí você pensa aí, tudo bem que eu tô assim, eu me desmonto, tiro a maquiagem e viro um menininho normal. Só que mesmo assim, tenho esse medo também. Tem lugares que eu fico com medo de dar a mão para um menino que eu esteja ficando. Em São Paulo mesmo. Você sabe que São Paulo, né, a maior cidade do Brasil, tem lá a Rua Augusta, que é a Rua das Bichas e tal. Lá a gente tem medo também, porque lá as pessoas podem chegar com uma lâmpada e bater na sua cara, sabe? Então, tem essa coisa assim de, na sociedade, a gente ter sempre que ou se assumir ou se esconder em alguns momentos. É muito complicado e depende muito dos aliados também, sabe? Depende muito da gente levar essa conversa para outros lugares, outros setores, enfim, qualquer pessoa que vocês conviverem na sociedade. Temos um computador agora, vamos lá. Tá chovendo pergunta aqui, Gosto, todo mundo assim. quer saber. Se eu tô solteira, estou solteira. Lorelai, a Hannah
ela não diz de onde ela é aqui, mas ela contou assim, eu trabalhava, tinha um outro emprego, e aí tinha um rapaz lá que todo mundo já sabia que ele era diferente, entre aspas, né? Que ele era mais afeminado e tal. E aí chegou um determinado dia, esse cara saiu do armário para ela, falou que era gay. E mesmo ela sabendo que ele tinha todas as ferramentas, né, todos os indícios, ela ainda não soube o que fazer quando ele contou. Isso é normal? Ela perguntou. Eu acho que é normal, sim. Eu acho que a gente... É uma daquelas coisas, a gente acha que gay só existe na televisão, né? A gente olha todas as pessoas que têm ali, todos os indícios, mas você pensa assim, não deve ser. As pessoas, os pais mesmo são assim, né? Se fecham ali, vê você montada na frente e fala assim, não, só gosto de maquiagem, isso daí, né? Não deve ser, não. E isso é muito complicado, né? Mas eu acho que o que ela tem que pensar é que bom que ele se assumiu para ela, né? E que ele se sentiu seguro a respeito disso. Mas cada um vai ter uma maneira de reagir, né? Eu acho que se ela estivesse participando de mais bate-papos assim, vendo aqui que é um gay ao vivo, né? Isso não teria acontecido. Acho que essa é uma das importâncias. Mas você passou por isso, né, amiga? E aí, você pode falar também. Então, para mim, quando ele me falou, foi super tranquilo. Eu choquei a primeira vez que eu vi ele dando um beijo. Eu convivia muito, a gente saía junto, era muito assim, né? Era uma convivência intensa. Mas eu me questionei, eu falei, mas espera lá, por que você está chocada? Você não sabia? Você não, né? Aí eu fiquei até pensando, gente, será que eu tinha lá no fundo, mantinha uma pontinha de alguma esperança de ter alguma coisa? Porque é um gato, né, gente? Então... Ainda bem que meu marido não trabalha mais na Cargill. Mas, assim, eu fiquei me questionando nisso. Eu falei, será que eu tinha... Por que eu estou chocada? Mas não, depois pensando muito, a gente cria uma cultura que a gente tem, né? E não é de um dia para o outro que a gente passa por cima de tudo isso. Então é natural a gente, em alguns momentos, não saber, né? Até eu sei que eu dou umas escorregadas também, peço desculpa se alguma vez eu falo alguma coisa que não é. Todos nós falamos, né? E porque somos seres humanos, né? É um processo de aprendizagem. Essa coisa mesmo, do William. beijo. E aprendo demais com você, William. O beijo é uma coisa que é muito simbólico, né, gente? Por isso que eu acho que todo mundo causa um estardalhaço quando tem um beijo gay numa novela. Mas se não tiver, ninguém nunca vai ver, entendeu? Porque a televisão guia muito do que a gente normatiza na sociedade, do que é normal e tal. E eu acho que é muito importante. Eu lembro da primeira vez que eu vi um casal gay se beijando também. Pra mim também foi um susto. Porque eu não tinha visto na televisão nem em lugar nenhum. A primeira vez que eu fui numa balada gay e que eu falei, nossa, tem gays em todos os lugares nessa balada. Você pensa assim, é muito estranho pra gente que é LGBT também. E eu lembro que eu levei minha mãe numa balada gay. Ela me falou assim, eu achava que só tinha na televisão. Eu não imaginei que tinha na vida real. Coitada, né? Já choquei minha mãe assim, eu montada lá na balada, enfim. Mas é por isso que é importante que as pessoas lembrem que a gente existe. Porque esse susto com um beijo gay é normal, sabe? Enquanto a gente não vê gays beijando igual a gente vê héteros se beijando ou de mãos dadas em todos os lugares e ninguém tá nem aí. A gente quer que ninguém esteja nem aí pra um beijo gay, entendeu? Já é difícil o gay beijar, já tá difícil pra mim, amiga. E quando eu beijo, o povo assusta ainda. Difícil, né? Ainda seguindo nesse gancho de costumes aqui, o Miqueias está nervosíssimo que eu não fiz a pergunta dele ainda. Vamos lá, Miqueias. Ele fala assim, Lorelai, eu sou o Miqueias de Uberlândia. Como você acha que a gente deve encarar o afeminado dentro de uma empresa? Qual é a dica que você dá para uma pessoa que deixa de agir naturalmente, como ela é, para seguir um padrão aceito? Olha, uma questão muito complicada quando a gente é gay e afeminado. O que é um gay afeminado? Vamos ser bem didáticas. Gay afeminado é aquele gay que você percebe que tem trejeitos que não são tão masculinos. Um gay que ou tem uma voz mais fina, ou é mais delicado, que foge daquele padrão que se espera de um homem.
eu sou um bom exemplo aqui. Mas é que eu tô montada, então confunde muito a visão das pessoas. Mas o gay afeminado é essa pessoa que foge muito do que esperam de um homem, mas sim, ele continua sendo um homem. E é muito opressor. É muito opressor. Eu tenho um canal no YouTube, não sei se vocês sabem, e lá eu faço diversos vídeos falando sobre ser afeminado e tal, e sobre essas barreiras que o mundo põe pra gente. Por exemplo, pro gay afeminado é muito comum você ter vergonha de conversar com as pessoas, porque você tem medo que elas percebam. Você tem vergonha da sua voz. Você cresceu ouvindo as pessoas falarem, fala igual homem, senta igual homem, se comporta igual homem. Sendo que você se sente um homem, você só não é aquele cara truculento machão que as pessoas esperam, sabe? E a gente reproduz isso muito dentro do trabalho. Porque dentro do trabalho isso é reproduzido até pelas mulheres. Se você é uma mulher no trabalho, eles querem que você seja a mulher brava, decidida, que tem aquela coisa que, nossa, ela é igual um chefe, um homem, sabe? E, gente, isso é muito opressor para todo mundo, esse estereótipo. Então, eu acho que, a princípio, é importante a gente deixar claro no ambiente de trabalho que a gente não espera nenhum comportamento da pessoa se não ser um bom profissional, sabe? Eu acho que tudo que foge disso já é de foro muito íntimo de cada um. E o afeminado incomoda tanto na sociedade porque ele fere muito o que o machismo espera das pessoas, né? Um homem que não é aquele homem padrão. Então é muito difícil, eu acho que são pessoas que a gente deve dar uma atenção meio diferenciada no sentido de mostrar que elas não precisam engrossar a voz quando estão perto da gente, sabe? Gente, pra mim é difícil isso até hoje. Às vezes eu tenho vergonha de ligar pedir pizza, é engraçado, mas é verdade. Porque minha voz no telefone, eu tenho vergonha dessa voz de radialista. Porque minha voz é assim mesmo na vida real. Eu não faço essa voz quando eu tô montada. E é muito difícil. Falar na escola é muito difícil, sabe? Você sabe que as pessoas vão te zoar. Você, sei lá, você ser apresentado pros pais do seu namorado já é difícil também. Que sabe, putz, meu namorado até me aceita afeminado, mas os pais dele vão pensar o quê? Que sabe? É muito complicado. E no ambiente de trabalho a gente já não pode mais reproduzir isso. Temos agora uma nova convidada. O nome dela é... Thaís. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Acho que a maioria já me conhece, mas eu faço parte do Afros, né? E eu estou na Cargill há 1 ano e meio. E, primeiro, contando um pouco da minha história, eu tinha muito medo de, quando eu fosse procurar emprego, eu não ser contratada por ser negra. Então, eu não tive essa barreira na Cargill. E o segundo ponto não é nenhuma pergunta, mas é para dizer o quanto que a informação, né, e a educação das pessoas muda tudo. Com 12 anos de idade, eu lembro que a minha tia, que é policial e é mulher, negra e policial, ela ouviu eu comentando com uma amiga, não sei o quê, fulano é gay, nossa, que feio. Na hora, eu tinha 12 anos, eu estou com 33 hoje, ela me parou e falou assim, o que você falou? E eu falei, tia, fulano é gay. Ela falou, tá, mas o que isso quer dizer? Eu falei, tia, não é legal, né? Ela falou, você não tem vergonha? E eu fiquei assustada. Você não tem vergonha de ter esse comportamento? Isso é muito feio. Isso é ridículo. Minha tia acabou comigo. E naquele momento, na hora, eu não entendi direito o que ela estava fazendo, porque era uma criança. 12 anos é uma criança. Mas hoje, e todo o processo de preconceito que eu já passei por ser negra, e todos os meus amigos, que eu tenho amigos gays, amigos de todos os tipos, eu vejo que foi extremamente importante a minha tia ter tido essa conversa comigo quando eu tinha 12 anos. Porque naquele momento ela acabou com todo tipo de ideias, preconceitos, piadas que eu acho que eu reproduzi, algo que eu ouvi em algum lugar. E na minha casa, eu vou falar nesse formato, e eu ouço muito isso por ser negra. Mas eu tenho um melhor amigo negro, como se fosse um troféu, né? Não, mas nossa, Thaís, você sabia? Eu não sou negro, mas o meu filho ele é bem moreninho. As pessoas acham legal falar isso, né? Mas, assim, não é nesse sentido pejorativo que eu estou dizendo, mas eu sempre convivi com gays na minha casa, com os meus tios, melhores amigos, e eu tinha essa informação com 12 anos porque eu ouvi fora da minha casa. Então, minha tia, naquele momento, ela me colocou no lugar, isso não é legal, e eu acho que isso é extremamente importante. É só para reforçar a questão da educação,
da informação, o quanto que a gente é responsável por isso. E que, às vezes, a pessoa está tendo aquele comportamento porque ela vem reproduzindo ao longo de muitos anos. E é isso. Ai, Thaís, eu concordo muito com isso. Eu acho que é plantar uma semente, sabe? Não precisa trazer um discurso enorme. Mas ela falou, olha, não é legal. Pense sobre isso, né? E muitas vezes chegar e falar, principalmente para uma criança, né? Se para adultos já é difícil, uma criança mais ainda. Chegar e dar um textão e falar por quê, que é errado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Às vezes não adianta e causa mais raiva nas pessoas, né? Você plantar uma sementinha ali e falar assim, olha, pense sobre isso. Pense sobre suas atitudes. Por que a gente se assusta quando a gente vê um beijo? Por que a gente acha errado um homem ser afeminado? Por que sabe? Só questionar já traz faz as pessoas olharem para si mesma e ver que é exatamente o que você falou. A gente reproduz padrões na sociedade. E a partir do momento que a gente enxerga isso, a gente tem mais empatia com todos os lados, eu acho. Porque a gente começa a entender também as pessoas que nos agridem, né? Porque a gente sabe que é aquilo, é a ignorância, a falta de informação. Elas estão reproduzindo um meio que elas conviveram com pessoas que fazem exatamente a mesma coisa. E aqui falando de uma empresa, é muito comum essa cultura empresarial de preconceitos, né? De hierarquias preconceituosas e tal. E a gente criar uma nova cultura, que é o que a gente está fazendo aqui, vai fazer com que novos padrões se reproduzam, mais diversidade seja reproduzida, né? Mais empatia. Eu acho que é isso que a gente precisa. Obrigada. Temos mais perguntas? Vem, amiga. Oi, eu sou a Lilian. Eu estou na área de HS, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Ouvi da perspectiva de uma amiga, de um LGBT, né? E falar como pessoa de fora, né? Que tem no vizinho, que tem um amigo. É diferente de viver isso na sua casa, né? Então, eu sou filha única e cresci com os meus primos. E tenho 2 primos que são irmãos e são gays. Desde criança, eles já tinham comportamentos que faziam com que as pessoas pensassem e julgassem, né? E toda a minha família comentava, né? Que eles eram diferentes. E eu nunca consegui ver essa diferença, né? Porque o que eu tenho de melhor que outra pessoa para enxergar uma diferença nela, né? O que eu posso... A minha voz também é diferente. Eu também não gravo áudio de WhatsApp, porque todo mundo vai tirar sarro da minha voz todo o tempo, né? Então, assim, o que eu tenho de diferente? E eles cresceram, né? E também saíram do armário. E quando eles vieram me contar, né? E eu falei, por que vocês não falavam sobre isso antes? Né? Por que vocês não me procuraram antes? Sendo que nós crescemos juntos, nós estávamos na mesma casa o tempo todo. Eles perderam o pai e a mãe quando tinham 9 anos de idade. Né? Então, assim, por quê? Né, que vocês sofreram tudo isso? Porque o que você vai pensar da gente? O que você ia pensar? Né? E aí eu respondi com uma pergunta. O que você pensa de mim? O que você pensa de mim? É mais importante para mim do que eu penso de você. Né? Eu só penso que eu admiro vocês dois, eu sei do potencial de vocês dois, eu sei aonde vocês podem chegar, e isso não faz a menor diferença, né? Então, como aliada, eu queria colocar essa visão de ter na sua família, né? Eu acho que é essa visão que a gente tem que ter. Como tratar, né, os LGBTs, a diversidade de maneira geral.
como tratá-los como você quer ser tratado. É um dos nossos valores, não é? Nós respeitamos as pessoas, nós as tratamos da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Então, eu acho que quando a gente coloca isso em mente, em prática, né? Falando sobre o assunto, expondo. Eu participei de um exercício, tive a oportunidade única de participar de um exercício conduzido pelo William, que falava de privilégios. Né? E ele nos desafia a falar o que é um privilégio para a gente. Esse exercício mexeu demais comigo, né? Porque o que sou eu para pensar que é privilégio andar de mão dada? Né? A gente não pode viver numa sociedade como essa. Né? Isso não tem que ser privilégio, isso é seu direito. Né? Isso você tem que ter. É o mínimo que eu espero. Né? Então, aproveitar também a oportunidade para agradecer essa empresa, que é uma empresa maravilhosa em todos os termos, em termos de diversidade, em termos de respeito às pessoas, e dizer que eu estou com vocês. Obrigado mesmo. E isso é uma coisa que é o que a gente já falou aqui. A gente tem esse medo de contar o que as pessoas vão pensar, né? Sendo que o imaginário das pessoas sobre ser diferente é tão negativo, né? É aquilo. Minha mãe, quando ela descobriu que eu era drag, por exemplo, que eu me montava, ela ficou com medo que eu começasse a usar droga. Eu falei, nossa, mas onde existe essa conexão, né? O que existe no imaginário das pessoas? A gente tem muito medo de se assumir muitas vezes por isso, né? O que vai saber o que as pessoas não pensam, né? E que bom que você teve essa abertura e essa oportunidade de aprender dentro da sua própria família mesmo. Obrigado por dividir isso com a gente. Temos mais perguntas, William? Então vamos lá. Primeiro eu queria ler aqui um agradecimento do Eric. O Eric fala assim: eu sou o Eric, eu tenho 20 anos e eu sou trans. Eu trabalho no time do Daniel Pontes. Eu gostaria de contar como é que está sendo a minha experiência aqui na Cargill. Antes de qualquer coisa, eu fiquei chocado e, ao mesmo tempo, feliz com o acolhimento durante o processo seletivo. Algo que eu não senti nos outros processos de outras empresas que eu fiz. Foi a primeira vez que eu consegui ser quem eu sou, sem medo. Não é uma pergunta, é sim o meu agradecimento para todos os aliados e todo mundo que está fazendo esse ambiente ser desse jeito. Solidário, empático e acolhedor. Muito obrigado, Eric. Incrível. A população trans é uma população muito marginalizada no Brasil. E no mundo também, mas o Brasil, a gente vive no país que mais mata pessoas trans no mundo. Morre uma a cada 23 horas, se não me engano. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. É muito raro pessoas que passem dessa idade. E a gente vê que eles estão numa situação de prostituição muito grande no Brasil porque não existe oportunidade para essas pessoas. O ambiente, sei lá, já começa na escola, é muito tóxico. Essas pessoas têm uma evasão escolar muito grande porque é um sistema de ensino que não está preparado para lidar com a diversidade. E as pessoas saem da escola, não têm preparo para entrar no mercado de trabalho e, enfim, acabam indo para as ruas, são expulsas de casa. E, para mim, realmente é muito gratificante saber que essa empresa é diferente, sabe? Porque é o que a gente precisa para transformar esse quadro. Não adianta a gente condenar as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que a gente fala, vive na prostituição porque quer, ou por que não vai trabalhar, sabe? Sendo que a gente não dá oportunidade para as diferenças. Para a gente que é gay, lésbica, bissexuais, ainda é muito mais fácil, porque a gente consegue ficar dentro do armário. Uma pessoa trans não tem armário para ela se esconder. Ela tem que ser assim na sociedade, porque é o jeito que ela é no dia a dia. Não tem como ela engrossar a voz, não tem como ela não, sabe, não se mostrar. E isso é muito pesado e muito difícil. Para mim, é realmente uma empresa que está de parabéns se aceita LGBTs dessa maneira e é algo que vocês têm que valorizar bastante. Fico muito feliz. Eu queria só acrescentar uma coisa.
falando em privilégio, eu tenho o privilégio de estar há 23 anos na Cargill e ter vivido uma transformação, porque a Cargill não era assim antes, né? Então, de anos para cá, a Cargill se transformou numa empresa muito aberta e muito inclusiva. E a Cargill é feita por pessoas. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que, por trás dessa transformação, tem pessoas como o William e o pessoal do Pride, que, com muita coragem, fizeram essa transformação na empresa. E gestores, a gente tem muitos gestores abertos que permitiram essa transformação, porque também essas transformações dependem muito da gestão, né? Obrigado, Ana. E aí, para complementar, né? Então, essa percepção que a empresa está se transformando, acho que é uma percepção de quase todo mundo, assim, mas tem alguns lugares que tem um trabalho para fazer. E daí o comentário do João, a pergunta do João, vem nesse sentido. Ele comenta que ele é gay e ele trabalha num setor que só tem homem hétero, que é um setor de transporte. Então lá é caminhão, caminhoneiro, todo mundo hétero. E aí ele fica com a dúvida, assim, como é que eu lido com isso, né? Ele pergunta como ser eu mesmo num ambiente que tende a ser mais opressivo, assim, né? Bastante masculino. Difícil, né, amigo? É muito difícil. Porque isso é uma coisa que eu já, em várias empresas que eu passei, a gente sabe que a empresa apoia a gente, só que já tá tão incutido na gente esse medo de ser quem a gente é, ainda mais se a gente tá num ambiente que é um monte de caminhoneiro, né, gente? Eu tô com medo já, só de pensar aqui. Mas eu acho que ele tem o respaldo da empresa para ser quem ele é, mas é um processo dele se sentir seguro. E isso é alguma coisa que a empresa já está fazendo a parte dela, isso é o mais incrível. E talvez aproveitar essa oportunidade dele estar convivendo com héteros, que são coisas que eu já fiz em empresas que eu trabalhei, de mostrar que você é igual a eles, sabe? Eu acho que essa é uma das maneiras de transformar. Eu acho que você não precisa chegar dando um textão sobre você ser LGBT, mas sim você se colocando ali como uma pessoa que existe e que, se eles falam dos problemas pessoais dele, você fala dos seus problemas pessoais também. Se eles contam que ele, sei lá, se apaixonou por alguém, ou se eles falam da esposa, você pode falar do seu relacionamento também. Mostrar que a gente tem muito em comum. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente desconstruir o estereótipo, o que as pessoas pensam dos LGBTs. Mostrar que a gente vive uma vida que é muito parecida, que a gente está na mesma empresa, o mesmo trabalho, a gente tem os mesmos problemas e alegrias, sabe? Eu acho que isso consegue aproximar, mas é um processo delicado mesmo. Teve outra empresa na qual eu fiz palestras também, que eles tinham um setor onde as pessoas podiam fazer queixa sobre ter sofrido preconceito e tal, e a mulher que era a coordenadora disso, ela chegou para mim muito decepcionada, porque ela viu que os LGBTs não estavam engajando nisso. Era uma outra empresa, ela estava ainda começando nesse processo. E ela me perguntava por quê. Mas a gente precisa entender que, mesmo a gente sabendo que a empresa apoia, às vezes a gente tem medo, sabe? Eu tenho medo de fazer uma reclamação numa empresa. Se um colega de trabalho meu foi homofóbico comigo, depois ele vai descobrir que eu reclamei dele, o que será que vai acontecer, sabe? Ou se um chefe foi homofóbico. A gente tem esse medo ainda, sabe? Eu acho que a gente precisa entender a estrutura, como é que ela funciona, e transformar a estrutura num todo. Eu acho que aqui, claro que aqui já está bem mais evoluído nesse sentido, mas entender que a empresa faz a parte dela, mas a nossa parte pessoal, gente, também é muito difícil e complicada. Mas estou com você, amiguinho. Boa sorte com os caminhoneiros. Eu queria comentar aqui que eu acho que a Simone deve estar pensando isso. Lembrar que a gente tem uma política antidiscriminação e uma política anti-assédio. Então tem o respaldo da empresa para garantir que ele possa ser ele mesmo no ambiente de trabalho e que ele não vá sofrer por isso. E comentar que também, na minha última posição, que eu fiquei 2 anos, o meu ambiente era só masculino, assim, eram outros 3 homens e nenhum deles era parte dos aliados. Mas eu vi que eles também cresceram muito a partir do momento que eu comecei a falar mais de mim, assim. Então, o Thiago, por exemplo, que era um cara que é solteiro, ele chegava e contava que ele foi pra Floripa, foi pra balada e tal, e eu continuava a conversa dizendo, eu também fui pra balada esse final de semana e tal. E eu vi com o passar do tempo, eles passaram a se acostumar com isso. Então, é claro que é uma coisa que você tem que também medir se tem algum tipo de risco para você, mas é uma coisa que a gente, que é LGBT, também pode começar a tratar o tema com mais naturalidade. E aqui na Cargill isso não é um tabu, a gente pode e deve falar sobre isso.
E daí o Hyug de Toledo, ele tá contando um caso meio parecido aqui. Ele falou assim, ó, quero comentar alguma coisa que aconteceu comigo de uma outra funcionária de Toledo, na verdade. Ele só escreveu, a pessoa tá do lado dele. Há alguns anos eu comecei a conversar com um gatinho por mensagem e ele era de Brasília. Olha. Depois de trocar muitas mensagens, eu, claro, já jogando todo o meu charme, e aí ele me pediu para contar um segredo. E eu respondi, claro, conta o segredo. E o cara falou que era gay. E aí, na hora, ela ficou chocada, decepcionada, porque ela tinha perdido a chance com o cara, né, que era gay. E aí ela falou que não tinha problema, ele mandou um monte de fotos dele e do marido dele juntos, e ela confessa que ela continuou em choque, era choque atrás de choque. Porém, o que marcou depois de tudo isso foi que ele continuava perguntando se ela ainda ia ser amiga dele, se ela continuaria sendo amiga depois de ter descoberto que ele era gay. Então... Ai, que complicado, né, gente? Porque eu acho que ele sentiu que ela tava dando em cima dele, né? Ele quis falar assim, olha, amiga, não vai estar rolando, mas a gente pode ser amigo, a gente pode... E tem muito disso, de perder a amizade mesmo, né? Na escola mesmo, nossa... Eu morria de medo disso. Se eu já perdi namoro porque eu sou drag, né, gente? Imagina perder amizade. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal. Eu lembrando da época da escola, que, ao mesmo tempo que tinha os amigos que eu perdia, tinha outros amigos que a gente conquistava e que duram muito mais tempo, duram a vida toda, porque é com eles que a gente vai estar na totalidade, né? E são eles que muitas vezes eu lembro dos meninos que eram meus amigos, meninos héteros, que me defendiam quando outros faziam piada comigo e tal. Isso é muito incrível. Queria adicionar um ponto, a gente fala muito da nossa luta, né? Como se fosse uma briga. Assim, acho que não só no ambiente corporativo, mas mesmo dentro de casa, na sociedade, o nosso comportamento não deve ser o de guerra, né? O que a gente devolve, por exemplo, se eu vejo nesse caso do menino que só trabalhava com um ambiente masculino, com caminhoneiros, em qualquer sinal de qualquer tipo de preconceito, algum mau comportamento, se a pessoa não se sente confortável para denunciar aquilo, eu, fazendo exercício da empatia, eu devolvo com o quê? Eu não vou devolver na mesma moeda. Eu vou devolver com educação, com simpatia, com respeito. Eu acho que esse é o trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, sabe? Eu acho que o ativismo ele é importante. A gente não pode se calar com as atrocidades que a gente vê na nossa frente, mas eu acho que o melhor jeito, e aí seja dentro do ambiente corporativo ou dentro com você mesmo, é devolver com amor, devolver com coisas positivas, devolver com exemplo, sabe? Eu vejo muito nesse sentido, uma coisa que às vezes até me incomoda, mesmo sendo gay, com alguns próprios movimentos gays, assim, e LGBTs e mais, etc., é a gente querer ganhar na porrada. E na porrada, a gente vê na história da humanidade, com a porrada a gente só ganhou mais desgraça, né? Então hoje eu vejo mesmo, por exemplo, dentro da minha casa, embora eu tenha tido familiares que me aceitavam, eu tinha alguns que não aceitavam. Eu tenho um perfil mais de ir pro pau. Se fosse eu, assim, algum problema do corriqueiro, eu ia para discussão. Mas com certas pessoas discutir não adianta. O que eu posso fazer? É estender a mão quando aquela pessoa estiver precisando, porque ela vai ver que não é o meu irmão gay que está me ajudando. É outro ser humano que está me ajudando. Eu concordo que o approach é importante, eu só acho que a gente tem que, às vezes, para a gente pensar um pouco mais, né? Tomar cuidado que, né, em geral, a gente que é LGBT, a gente já sofre um monte, né? Então, a gente tem medo de falar para os nossos pais, a gente já sofre porque tem a voz afeminada ou porque tem trejeito afeminado. Então, às vezes, querer cobrar da gente que, além de sofrer tudo isso, a gente tenha que encontrar a forma certa de fazer com que as pessoas entendam, acho que também é mais um peso ainda para a gente, né? Então, é só para a gente também... É claro que o approach é muito importante e é muito mais eficaz se a gente chegar aos poucos, com carinho, etc. Não, ainda mais mas às vezes a gente explode porque a gente já está... Não, sim, não. Eu entendo. Né? Foi até partir falando que o ativismo, de fato, ele é importante, ele sempre vai ser. Porque enquanto não tiver, por exemplo, uma Pablo Vittar como resistência, você não vai ter isso espalhado na sociedade. Mas no nosso dia a dia, nas pequenas coisas... Não adianta eu fazer guerra, não adianta eu gritar. O approach é muito importante. Porque não vai ser assim que as coisas vão ser decididas. Se numa reunião de trabalho alguém ganha alguma coisa no grito, é na negociação,
É como até foi dito, se comportar com os outros da forma como eu gostaria que se comportassem comigo, sabe? Mas isso acontece quando a gente já é muito sólido dentro da gente, né? Quando a gente já está muito certo de quem a gente é. Mas me lembrando de quando eu era mais jovem, é muito difícil conseguir desconstruir as pessoas com esse carinho, quando a gente, às vezes, ainda nem tem esse carinho por a gente mesmo, né? Acho que o primeiro processo é a gente ter empatia com a gente e para que a gente possa discutir. Quando eu falo que eu choro mesmo, gente. Porque eu sou a bicha que se vê as pessoas, sei lá, sendo super preconceituosas e tal. Eu não sou, pode parecer, mas eu não sou a pessoa que vai discutir, ser a pessoa politizada. Não, eu fico assustado e acho que o mundo tá indo por água abaixo e fico muito mal. Mas eu acho que também é algo a se fazer, sabe? Eu acho que a gente tem que se permitir agir de todas as maneiras. Claro que agir com empatia, cuidado e carinho é o ideal em todas as situações. Mas que é difícil quando a gente é, sei lá, expulso de casa, sabe? Eu convivo, eu moro... várias histórias podres da minha vida, mas vamos lá. Eu moro... Não é podre porque é incrível, mas eu moro com... Depende do ponto de vista. Eu moro com um ex-namorado meu, César. E já faz 2 anos e meio que eu moro com ele, vou me mudar agora. E ele tá namorando um menino, o menino tem 26 anos, é formado, trabalha, tem um emprego super legal. E o menino se assumiu pros pais dele agora, com o namoro, sabe? Quando a bicha namora, ela quer assumir quando namora. A bicha tem isso, gente. Não vê mais nada, fica apaixonada, quer se assumir. Tem que, exatamente, tá difícil arranjar um boy, então tem que mostrar. E se assumiu pros pais, gente. Começou a namorar o César, coitado do menino. E se assumiu. E a gente pensa assim, o menino é adulto, independente e tal, super, sabe? A vida é resolvida, só morava com os pais, porque mora com os pais. E os pais expulsaram ele de casa. Um adulto completamente independente. E daí fica aquilo. A gente tem que esperar que ele realmente vá e fique, sabe, discutindo com os pais e tentando transformar eles. Ou será que é outro processo que a gente tem que ter? Eu acho que um processo de passar por uma revolta pessoal e ficar indignado e um afastamento mesmo, eu acho que às vezes acaba sendo a melhor solução. Porque também é muito doloroso a gente tentar fazer com que as pessoas aceitem a gente sempre, sabe? Você ser expulso de casa pelos seus pais por uma coisa que você que nunca influenciaria nada a vida deles, é muito complicado e doloroso. O ideal é que a gente desconstrua e converse. Mas eu também não acho que é errado a gente simplesmente ir embora e nunca mais falar. A gente realmente dar as costas para quem deu as costas pra gente e se aliar a pessoas que estejam mais do nosso lado. Esse menino foi morar com outros amigos dele, porque o César mora em São Paulo e esse menino ele mora em Jundiaí. E morar com os amigos, daí é aquilo que eu falei, sabe? Às vezes a família mesmo acaba sendo a que a gente constrói depois que a gente se assume, né? Às pessoas, aos nossos amigos, aos nossos aliados, de fato. 1 minutinho não, quero mais meia hora, tá bom? Sério? A gente já vai se despedir? Então podem, eu vou falar por último, que eu sou a senhora. Eu acho que eu queria só agradecer pelo convite, me senti muito honrada de estar aqui, podendo aprender, porque acho que aprendi muita coisa aqui hoje. E é isso. E acho que eu já falei no que eu disse em relação a Cargill, né, dessa transformação. Talvez essa seja a minha consideração final, a transformação pela qual a Cargill está passando, e essa transformação é feita por nós. Agradecer o convite também. Espero, dividindo um pouquinho do que a gente o que a gente passou, que isso possa, de alguma forma, ajudar a pensar de uma outra forma, ajudar a se colocar um pouco no lugar do outro antes de fazer qualquer coisa. E a gente está à disposição aqui para precisarem, se quiserem entender qualquer outro tipo de coisa, porque eu sei que, às vezes, são universos muito, muito distantes de muita gente, que a gente fala, é coisa da televisão. Não, aqui. Se quiser, eu fico em São Paulo, mas estou no Skype, se quiser dividir alguma coisa, a gente está sempre à disposição. A gente está aqui para ajudar e para fazer melhor. Eu vou levantar, né, gente? A coluna.
Eu já falei isso várias vezes hoje. Para mim é um prazer muito grande estar nessa empresa, fazendo parte desse projeto, que eu sei que transforma a vida das pessoas. O quanto é importante a gente se sentir incluído, sabe? A gente se sentir normal, sentir que a gente está num lugar onde as pessoas realmente olham para a gente como olham para qualquer outro. E se sintam orgulhosos desse processo, que é uma coisa que todo mundo daria de tudo para trabalhar num lugar assim, sabe? Que acolhe as pessoas com sinceridade, que a gente percebe que o outro está disposto a entender, por mais que nunca vá passar pelo que a gente passa, aqui a gente vive num ambiente onde as pessoas estão dispostas a entender as nossas questões, uns aos outros, sabe? Igual a gente vai entender os LGBTs, a gente vai entender os que não são LGBTs também, e a gente vai crescer todo mundo junto. Levem o que a gente falou aqui adiante, não só no ambiente da empresa, leve para outros lugares, para os seus amigos, para a sua família, para os seus filhos, para as pessoas com que vocês convivem na sociedade. É assim que a gente transforma. E que isso sirva de exemplo real para outros lugares que vocês talvez possam vir a trabalhar algum dia, tá bom? Juntos eu acho que a gente consegue transformar a sociedade de verdade. É clichê, é cafona, mas ó, a gente está fazendo isso aqui. A empresa já se transformou. Né, em tantos anos, agora está havendo um processo de aceitação muito maior. Obrigado por vocês me ouvirem. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Beijo, meus amigos. Deu tudo certo. Antes de a gente encerrar, no dia 26... a semana continua, o mês da diversidade continua. Então, semana que vem, dia 26, tem o evento do Afros, das 2 às 2h40. E ainda essa semana teremos mais um evento do Pride, que quem não é aliado ainda pode se inscrever, manda um e-mail pra gente, pridenetwork_latam@cargill.com. Na quinta-feira tem um treinamento de aliados, uma welcome session, para quem ainda não é aliado. E é isso, obrigado, pessoal. E eu quero a foto também.